Olá, para seguir falando sobre criação de projetos, vou mostrar agora como a gente pode criar um projetinho bem simples, criar um arquivo Makefile bem simples para compilar um programa que você tenha feito. E eu peguei aquela mesma estrutura de programas do vídeo passado, que a gente criou um projeto com VS Code. Vou mostrar aqui para vocês os diretórios. Então eu tenho um diretório include, onde está o meu arquivo, no exemplo, meu arquivo.h, onde vão ficar meus arquivos .h. Olha aí, só tem um listas.h lá. Cat.h vai mostrar o conteúdo. Ó. É aquele nosso arquivo.h do vídeo passado, né, que tem definições de tipo ligados ao módulo listas e os protótipos, né, das funções, os cabeçalhos das funções. Então, typedefs e os cabeçalhos. Eu posso editar com Emacs, como a gente vinha editando. Eu posso chegar aqui, abrir listas.h, posso fazer qualquer coisa com ele aqui, ó. Fora do VS Code agora. Eu tenho também o diretório src, onde eu vou colocar meus arquivos .c. Só tenho o listas.c, que é o meu módulozinho de listas, e a minha própria função, que é o programa principal, a main, está no teste listas. Vou mostrar aqui a função main. Aqui é meu programa principal, dá um include no listas.h, cria aqui duas variáveis do tipo lista, depois chama a função criaLista. Nesse exemplinho eu chamei a criaLista para lista 2, mas não usei para nada, só para mostrar, né, no exemplo lá que a gente fez em sala de aula. E depois chama a função de inserir na lista encadeada 3 vezes. No final, mostra a lista. Nosso objetivo agora é ver como funciona um arquivo de make. É como se fosse um programinha para ensinar a compilar. Eu criei um arquivo de make para o nosso programinha para compilar e vou falar um pouquinho dele para vocês. Primeiro, no make, comando para invocar uma compilação com make é make. E esse make lê esse arquivo aqui, ó, makefile. Então, quando eu dou o comando make, ele vai abrir esse arquivo que tem que estar no diretório onde eu estou chamando, aqui é o makefile. E esse makefile vai comandar o que o make vai fazer, as ações que o make vai disparar. Aí aqui um arquivo de make bem simplesinho para a gente ver. Vocês viram que o VS Code gerou automaticamente com aquele projeto que a gente instalou, gerou automaticamente um make todo bacana, mais complexo, só que eu estou mostrando só um simplesinho para vocês entenderem como funciona a mecânica do make. Vocês podem procurar mais na internet para ficarem mais craques em como escrever arquivos de make. E também vocês podem procurar informação sobre um comando chamado cmake, que é um gerador de makefiles. Então, você pode gerar automaticamente makefiles usando o comando cmake. Mas antes disso aqui, vamos só falar do make. Você pode criar variáveis, ó, cxx, chamei aqui, é GCC. Então, onde eu colocar $cxx, eu estou chamando GCC. Precisava fazer isso? Não, não precisava. Poderia colocar GCC aqui direto, não tem problema. Só foi só para dar exemplo. É muito comum nos makefiles alguém criar essa variável flags. São os parâmetros do compilador que você vai passar. E a gente coloca aqui na linha de comando, ó, o flags. Então aqui, quando eu colocar $flags, está colocando -O2. E eu também criei uma variável aqui chamada objetos, que são os meus módulos objetos que eu vou precisar. Nesse caso aqui eu vou precisar do listas.o. Aí, onde eu colocar $bj, vai ter o listas.o. Se tivesse vários, eu poderia listar os vários aqui. Quando eu colocasse $bj, vai aparecer eles. A estrutura aqui, all, e depois você coloca um nome. Está dizendo o seguinte, quando alguém der make e escrever all como parâmetro para o make espaço all, vai acionar esse comando aqui, teste listas. E o comando teste listas, por sua vez, está aqui, ó, teste listas. Teste listas, o que é? O teste listas é uma compilação que depende de dois arquivos fontes, o teste listas.c, que está aqui, ó, src, teste.c, e o listas.o, que é o arquivo objeto do meu
módulo de listas. Então, o que ele faz aqui com esse comando? Ele verifica se esses arquivos existem, eles têm que existir, e se eles estão atualizados, tá? Se eles não estão ultrapassados. Assim, por exemplo, se não foi feita uma modificação lá e precisa ser recompilado. Caso não exista, por exemplo, listas.o, na primeira vez não vai existir, o que ele vai fazer? Ele vai procurar aqui uma explicação de como executar para gerar o listas.o. E está aqui, ó. Para gerar o listas.o, ele depende de dois arquivos, o listas.c e o listas.h. E eu vou fazer gcc, isso aqui é gcc, menos c, para compilar compilar sem gerar o executável, né, só para transformar em código objeto. src listas.c, menos o listas.o, menos o2. Quando eu executar lá na linha de comando, vocês vão ver como fica aqui. GCC, porque é essa variável aqui, ó, GCC, que está com o valor GCC. Aqui o flags é menos O2, então isso é GCC menos C, isso aqui, menos O isso aqui, e menos O2. Aí ele vai disparar esse comando GCC, porque eu preciso para gerar o listas.o, e depois que gerar o listas.o, ele volta para cá, agora que está tudo feito, tudo que precisa para compilar esse programa, para gerar esse teste lista já está pronto. Aí ele vai disparar esse comando, gcc testlistas.c menos o. Aí lá no diretório output, onde está o binário aqui desse meu projeto, normalmente a gente chama de bin, mas eu acompanhei aqui o que estava no projeto do VS Code para ficar igual. Aí aqui é onde vai ficar meu programa executável, teste listas. Aí o $flags, menos O2, e o $obj para incluir esse arquivo obj. Vamos ver lá no diretório aqui. Então já está aqui o makefile, ó, vocês verem. Ali o makefile, aquele que eu escrevi. Se eu chegar bem aqui, der make, ele vai disparar aquela programação de compilação que eu determinei no meu arquivo makefile. Então, ó, ele viu que ele tinha que criar o teste listas e precisava compilar primeiro para gerar o listas.o. Aí ele fez isso aqui, ó. Isso aqui é determinado por esta linha aqui. Este que está marcadinho aqui, ó, é essa linha aqui. GCC-C, src lista.c, menos O. O que fez isso aqui? Isso aqui gerou um arquivo. Ó. Se vocês olharem agora no diretório src, gerou esse listas.o, que é o módulo listas compilado. Não é um executável, tá? Ele é compilado. Ele não tem a função main, ele só fica compilado. Para quê? Quando eu for compilar para gerar o executável listas, que precisa das funções do módulo listas.c, eu vou incluir aqui, ó, o módulo listas.o compilado. Então, ó, gcc src testlista.c menos o testlistas. Isso aqui seria a compilação normal que a gente aprendeu até agora, né? E aí eu incluo ainda, além disso, eu incluo ainda no finalzinho que ele precisa desse módulo listas.o. Eu incluo na compilação. Para que serve o make, né? Toda vez que eu fosse compilar esse programa, eu ia ter que rodar esses dois comandos de GCC. Agora só posso dar make. Ó. E ainda tem uma outra coisa, vocês viram aqui, ó, na segunda vez, ele não executou o primeiro comando de GCC. Por quê? Porque nada foi alterado que exija que eu mexa no listas.o. Agora vamos ver uma coisa aqui. Ó. Se eu abrir o arquivo listas.c e fizer alguma alteração nele, fazer uma alteração simples aqui, ó, foi alterado, né? Vamos ver uma coisa agora aqui. E ó, como eu alterei, o make vai verificar, opa, o listas.c foi alterado, então eu tenho que disparar uma compilação novamente do listas.o. Agora que ele já está atualizado, não precisa mais, tá? Quando ele é make, não precisa mais. Bacana, né? Então fica automatizada essa coisa da compilação, ele checa para mim, porque eu coloquei aqui no comando make, ele verifica para mim
se precisa mesmo gerar esse outro comando, né, de GCC para compilar o list.o, se ele não foi alterado, não precisa disparar. Isso é muito útil quando você está fazendo projetos grandes e tem centenas de módulos, aí você alterou um módulo só. Você não quer que compile os 100 módulos que você tem, você quer que compile só aquele que foi alterado e gere o executável novamente. Então ele vai compilar só o que precisou e no final vai gerar o executável com esse último comando. Fui eu que criei aqui o comando clean, apaga tudo que está no output, apaga os binários e apaga os .o que eu gerei. Então a compilação começa do zero. Esse demake agora, como a compilação começou do zero, vai executar os dois comandos GCC. Se eu demake de novo, vai executar só um. Eu poderia ter executado esses comandos um por um à mão. Ó. Toda vez que eu fosse compilar, eu podia chegar e fazer assim, ó, GCC, deu Enter, e depois o outro GCC. Só que é bem mais prático, vocês devem concordar comigo, se eu tiver um Makefile pronto. O Make é uma das muitas ferramentas que os programadores têm à disposição para automatizar o trabalho deles de compilação de programas. Quando você está fazendo programas muito grandes, com muitos módulos, você precisa dessa automação. E ainda tem outra coisa. As IDEs, em geral, que nem o VS Code, elas têm recursos para você criar o projeto, que a gente chama de compilação todo inteiro, projeto do seu programa, e ela gera o make automaticamente dentro desse projeto. A gente viu isso no vídeo passado. Então você pode fazer tanto à mão quanto lá com a IDE. E também existe uma ferramenta chamada CMake, que a gente usa para gerar automaticamente o Makefile. Você simplesmente escreve os seus códigos-fonte, gera o make para você. Então, assim, é um gerador de make que gera a compilação. Então, você pode compilar tudo na mão com GCC, aí você pode usar um make para automatizar o processo e você pode usar o CMake para automatizar o processo de criação do make. As pessoas vão criando novos recursos para facilitar a vida dos programadores. Por último, como dica para vocês, agora que a gente está terminando o curso, sugiro fortemente que vocês procurem saber o que é o Git e o que é o GitHub. Por quê? O GitHub é um site que tem um ambiente todo pronto para você programar, gerar projetos de maneira colaborativa. O Git em si é uma ferramenta para fazer programação de maneira colaborativa. O GitHub é um site que implementa todos os comandos do Git e as empresas, em geral, usam esses ambientes. Então, quando vocês forem trabalhar, vai ser muito conveniente que vocês saibam usar esses ambientes. E a gente ensina pouco aqui no curso, assim, a gente não dá aula de Git para vocês. A gente espera que os alunos saiam fuçando ali, se virando, encontrem. E eu sugiro que vocês já façam isso quando estiverem nas férias, antes de entrar em AED2, se puder, se tiverem tempo, ou então ao longo do curso, nos próximos períodos. Isso é muito útil. O Git tem uma porção de recursos interessantes. Por exemplo, ele guarda as versões do seu código. Você pode gerar uma nova versão do código a qualquer momento e se arrepender e voltar para a versão anterior. Quando você comete um erro, precisa voltar. Você pode, como eu falei, ter trabalho colaborativo, várias pessoas desenvolvendo código e cada um pode gerar uma versão, uma linha, como se fosse uma linha de desenvolvimento no tempo, né? Uma branch que a gente chama. E você pode ter também mecanismos para um programador revisar o programa do outro. Você pode solicitar que alguém revise seu código. As empresas usam bastante esse recurso. Vale muito a pena você, em paralelo com a disciplina regular do curso, ir aprendendo essas ferramentas que são bastante úteis. Então, eu sugiro que vocês procurem criar uma conta no GitHub e procurem tutoriais sobre como usar os recursos do GitHub, que aí vocês vão estar mais antenados com essas ferramentas que deixam mais automático o processo de criação de programas. Alguns professores vão falar também ao longo dos seus cursos, nas próximas disciplinas, sobre essas ferramentas aqui e ali para vocês, mas quanto mais vocês aprenderem por conta própria, melhor. Então, por hoje é só. Sugiro que vocês procurem mais material sobre como gerar Makefile,
como usar o CMake, que eu não cheguei a explicar, e o que é Git, GitHub, e como criar uma conta lá e como começar a fazer os seus programas dentro do GitHub. Por hoje é só.